tem um plano em cada criatura. Aos astros ele deu o céu, para cada rio ele deu um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas o venceu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Campina Grande, sexta-feira, 31 de maio. O mês de maio está indo embora e a partir de amanhã estaremos na reta final da conclusão do primeiro semestre. Nesse dia de hoje, celebra-se o Dia do Comissário de Bordo, Dia Mundial do Combate ao Tabagismo, ao fumo, e também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Parabenizamos a todos os profissionais, mas eu quero chamar a sua atenção para esse Dia Mundial do Combate ao Fumo. Você que é usuário do cigarro ou outras drogas que muitas vezes, sem você perceber, está destruindo a sua vida. Principalmente, você está vulnerável a contrair câncer de pulmão, laringe, na garganta, na boca ou nos pulmões. E aí você veja se vale a pena você continuar mantendo um vício como usuário do tabagismo, sabendo que este cigarro que você está ingerindo nos seus pulmões, você está destruindo o seu corpo. Você está, de forma lenta, destruindo e limitando o seu tempo de vida. Pare de fumar antes que o cigarro acabe com você. Eu espero que você, nesse Dia Mundial do Combate ao Tabagismo, reflita o quanto você poderá evitar ser acometido de certas enfermidades, insuficiência respiratória. Aliás, todos quantos são usuários do cigarro, como eu já fui, no maço de cigarro tem lá uma propaganda sobre você. Ao ingerir, ao estar tragando aquela fumaça, você está contribuindo para ter uma série de doenças. E aí você deve pensar melhor. Se você deixar de fumar, você estará realmente aumentando seus dias de vida. Cada cigarro que você traga, você está eliminando, você está destruindo seu tempo de existência. Pare de fumar antes que o cigarro acabe com você. Logo mais estaremos ouvindo o presbítero Oséias Galdino, trazendo a conclusão. Ele foi um dos preletores do Simpósio da Família. E você também ainda ouvirá neste programa o conjunto coral Saracalei da Igreja do Calvário. Mas antes, quero lembrar a todos que encerraremos neste sábado agora, próximo amanhã, a nossa campanha
de, nesse primeiro momento, fazer colheita ou coleta de gêneros alimentícios não perecíveis, roupa, calçado, agasalho, colchão e água. Se você quiser, até amanhã, no próximo sábado, você poderá fazer a sua doação vindo pela manhã na Igreja do Calvário ou no domingo pela manhã a partir das 9 horas ou à noite no culto divino. Nós vamos vamos encerrar. Vamos fazer uma pausa agora nesse primeiro momento para nos próximos meses fazermos uma outra campanha. Então você está convidado nesse gesto de solidariedade estender a sua mão para socorrer aquelas famílias. Fiquemos com o presbítero Oséias Galdino trazendo a conclusão desta palavra que foi ministrada durante o simpósio da família. E aquele que era para ter dedicação exclusiva ao Senhor, agora está num altar idólatra, adorando na casa de Mica. Uma tribo vai até a região, porque não tinha território ainda. A tribo de Dan. Vem o altar idólatra e vem o levita. E oferecem o levita mais dinheiro para que ele seja o sacerdote dessa tribo. É melhor ser sacerdote de uma família, eles perguntam, ou de toda uma tribo? O levita prefere o dinheiro e abandona Mica. Uma tribo toda buscando a idolatria. Um levita que era para conhecer a lei do Senhor, atrás das vantagens, indo na idolatria. Todos eles eram filhos dessa geração que não conheceram o Senhor. No final do capítulo 18, o escritor do livro de Juízes, ele fala quem era o levita. Era sobrinho de Moisés. Você acha que o sobrinho de Moisés aprendeu sobre as coisas de Deus? Deve ter aprendido muito. Devia saber muito, muito mais do que toda aquela geração. E foi esse o levita que abandonou tudo para ganhar mais, num altar idólatra. O livro de Juízes termina contando a história de outro levita, a quem não é dado o nome. Ele brigou com sua concubina. Concubina é uma mulher de segunda categoria, uma segunda esposa, que por mais que a Bíblia registre esses fatos, a Bíblia não está aprovando. Ele sai atrás dessa concubina, que ela tinha abandonado a casa e tinha ido para a casa do seu pai, e ele vai convencê-la a trazer de volta, e convence, e agora ele retorna para a sua casa. Enquanto está na viagem de retorno, ele vai parar numa cidade para pernoitar, só que aquela cidade não é do povo de Deus, não é do povo de Deus. O levita acha conveniente não parar, porque é perigoso, e vai até uma cidade da tribo de Benjamim, buscar refúgio lá. E quando chega nessa cidade, vai pernoitar na praça. Alguém oferece seus aposentos, sua casa, para que ele pudesse se hospedar, dizendo que era perigoso. E o levita, no meio do povo de Deus, daquela cidade do povo de Deus, encontra refúgio na casa desse homem. Lá pelas tantas horas, homens daquela cidade da tribo de Israel, onde tinha povo de Deus, onde era habitada por povo de Deus, estão batendo na porta daquele senhor, pedindo o levita para ter com eles relações homossexuais. Tem uma história dessa bem parecida em Sodoma e Gomorra. Quando os anjos chegam a Ló os abriga em casa e a população vem para ter relações homossexuais com os anjos, não é isso? O fato acontece no meio do povo de Deus, de uma geração que não aprendeu a amar o Senhor, e agora eles querem ter a relação com aqueles homens, com o levita e o seu servo. E o levita empurra sua concubina
e há um estupro coletivo a noite inteira. A concubina morre. E o levita esquarteja ela em 12 pedaços e manda cada pedaço para cada tribo, pedindo uma atitude para começar uma guerra entre os irmãos. Isso tudo no meio do povo de Deus. Ao receber o pedaço, os restos mortais daquela mulher, as tribos se reúnem e vão até aquela tribo onde aqueles homens fizeram aquela atrocidade e pediram que fossem dados àqueles homens para que o sangue dela fosse vingado. Sabe o que é que a tribo faz? Protege, acoitou, como a gente diz. Não considerou o ato deles, do estupro coletivo, como algo vilipendioso, como algo vergonhoso. Isso tudo no meio do povo de Deus. O que eu quero trazer para você aqui nessa manhã é que se eu e você não ensinarmos a atual geração a amar o Senhor, as leis, nós corremos um sério risco de que daqui a alguns anos nosso país esteja bem pior do que o que está, de que Deus se levante em ira e pese a sua mão contra a nossa nação, de que as nossas igrejas sejam sepulcros caiados, como eram os fariseus, e não de adoradores servindo ao Senhor. Se eu e você não atentarmos para isso, nós seremos responsáveis diante de Deus e prejudicaremos os nossos filhos. Já sabemos o que fazer, que é apresentar os nossos filhos ao Senhor Jesus. Quem é Jesus a eles? Nós já vimos como é importante e o porquê nós devemos fazer, porque nós corremos um risco de termos os nossos filhos fazendo coisas abomináveis ao Senhor. E eu queria caminhar para o final, dizer como nós podemos fazer. Jesus disse: deixem vir a mim os pequeninos. Nós temos que levá-los a Jesus. Nós temos que apresentar quem é Jesus aos nossos filhos. Você sabia que seu filho é pecador? Igual você, que precisa de um Salvador, o seu filho precisa de um Salvador. Nós podemos, irmãos, começar apresentando aos nossos filhos que eles são pecadores. Quando Esdras desobedece, teve um momento que eu cheguei perto dele, e a gente já fica irritado, a gente já quer dar uma sanção, uma pena. Olha, você vai agora, tem que fazer isso, se não fizer, vai receber um castigo, uma disciplina. Irmãos, se nós tivéssemos capacidade de obedecer, não precisava Cristo vir ao mundo, porque nós obedeceríamos à lei. Nós não temos capacidade de obedecer, nem os nossos filhos a nós, por causa do pecado. É por isso que eles desobedecem, porque são pecadores. E eu sentei com meu filho e disse: ó Esdras, sabe por que você desobedece? Porque você é pecador. Eu também sou assim. E nós não temos a predisposição a fazer o que é certo. Apresente ao seu filho que ele é pecador e apresente a graça de Deus. Desde criança ensine que o ato de rebeldia dele, de mentir, de não querer fazer aquilo que você determina, é por causa do pecado que está nele. Começa a mostrar isso para ele. E começa a mostrar a graça de Cristo, que desde pequeno quer trabalhar na vida dele para ele se tornar um homem ou uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Apresente dessa forma ao seu filho, e não simplesmente trazendo, não terceirizando o serviço para salinha, mas mostre que ele é pecador, mostre que a graça de Deus está ali para alcançar ele, mostre que ele é filho da aliança, está abençoado também por sua família, e Deus olha para ele, vai cuidar dele, e ele olhe para Cristo,
e encontrar a beleza de Cristo. Apresente quem é Cristo aos seus filhos. Não só daquela maneira simples que nós apresentamos, que Jesus mora no nosso coração, que ter Jesus é bom, mas apresente o Evangelho para ele. Apresente, irmãos, que o Senhor tem algo especial para a vida dele, onde não só a alma dele vai gozar das bênçãos celestes, mas ele vai ter uma vida toda desfrutando da presença do Senhor. Como pecador, irmãos, ele também é destituído da glória de Deus. Como pecador, irmãos, ele precisa de um Salvador. Como pecador, irmãos, ele não consegue fazer o bem que deseja, mas o mal que não deseja, como diz Paulo, ele vai fazer, porque ele é pecador. E os nossos filhos, assim como nós recebemos a graça de Cristo, também precisa dessa graça, e precisa aprender e entender e se entregar a Cristo. Apresentado Cristo, você vai orar por ele, pedir a bênção dele para que ele cresça nos caminhos do Senhor. Você vai fazê-lo amar a igreja. Irmãos, a igreja é um lugar difícil e complicado de se estar, porque Pastor Bosco, ele fala isso, é um grupo muito heterogêneo, de fato. No nosso ambiente de trabalho são pessoas mais ou menos a mesma formação, mais ou menos a mesma idade. Aqui não, nós temos pessoas, crianças a idosos, de analfabetos a doutores, todos servos do Senhor, pessoas inacabadas, sendo conduzido por dirigentes, líderes inacabados, que estão também em processo de santificação, e que às vezes, irmãos, nós temos dificuldade em relacionamentos. Mas se Cristo, se Deus nos recebeu em Cristo com sua graça, nós que éramos pecadores e Ele santo, essa mesma graça que Deus nos dá, nós devemos usar para com os irmãos, os recebendo, os aceitando. E você trazendo o seu filho para a igreja, fazendo ele entender isso, ele vai aprender a amar a Deus, vai aprender a amar a igreja, saber que ela é tão diferente, mas que é a noiva do Senhor, a quem Ele ama e com a qual vai se casar. Traga o seu filho para a igreja, escola bíblica, culto à noite. Eu vou também mostrar algumas ferramentas para você. Eu as utilizo em casa. Eu gosto muito de filme, e nós estamos aqui numa realidade que não tem como desvincular, desvencilhar as próximas gerações, a partir dos nossos filhos, da tela do YouTube. Não tem como dizer que eles não vão ter acesso a YouTube. Pode não ter na nossa presença, mas vão ter na escola, vai ter com um coleguinha. Então nós podemos direcionar literaturas, vídeos, para que eles possam ter acesso e aí serem abençoados. Eu gosto muito de filme, e por vezes eu assisto com meu filho filme de heróis, ficção científica, e aí eu vou debatendo com ele. E aí, queridos, tem um material bem legal para você trabalhar isso. Eu queria mostrar algumas imagens para os irmãos e alguns devocionais que eu tenho em casa, e incentivo a você, se você gosta dessa linha, trabalhar. 40 dias com os Vingadores, são devocionais. Eu acredito que os seus filhos, seus sobrinhos, netos, ele conhece Homem-Aranha, conhece Homem de Ferro, Hulk, Viúva Negra, Capitão América. E aí esse devocional, 40 dias com os Vingadores, ele pega cada personagem desse, até os vilões, e extrai uma lição bíblica da vida deles. Mas tem mais, vai passando aí. 40 dias com Star Wars. Aqueles que são mais antigos devem conhecer Star Wars. Luke, Darth Vader, o vilão mais amado de todos os tempos do cinema, Darth Vader.
Meu irmão, eu comecei a assistir Star Wars por causa de Esdras, meu filho. A gente assistiu todos os filmes de Star Wars. E a gente conversa. E a gente dialoga. E nesse devocional, tira-se lições bíblicas da vida dele. São coisas, irmãos, que estão próximo deles. Eles conhecem. Você pode não conhecer, mas eles conhecem. E você pode ensinar mais coisas da Bíblia. Vai avançando. Cultura pop. Irmãos, aqui vem falando sobre séries, sobre animações. Seu filho já deve ter assistido Madagascar, Toy Story e por aí vai. E outras séries. E você pode ensinar o que é de bom, o que é de ruim e apresentar as Escrituras. Avança. Liga da Justiça, será que eles não conhecem? Superman? Batman? Pode ir. Ainda cultura pop, pode ir. Chega aí. Esse livro é muito bom, da editora Fiel. O Evangelho para Crianças. Você pode ler com os seus filhos. Pode presentear alguém que tenha criança, se você não tiver. O Evangelho para a Criança. Ele começa a mostrar passo a passo de como apresentar o Evangelho às nossas crianças. Mostra que ele é pecador. Mostra o que é o pecado. É bênção do céu. O próximo. Os 10 mandamentos. Irmãos, ensinar as nossas crianças sobre os 10 mandamentos é algo maravilhoso. Isso aqui é também na linguagem infantil. Isso é muito bom para as nossas crianças. Pode passar. Tem o filme e tem o livro, As Crônicas de Nárnia. Irmãos, um escritor cristão, C.S. Lewis. Maravilha. Maravilha esse livro, esse filme. Seu filho gosta de assistir, faça ele assistir o filme As Crônicas de Nárnia. Se ele gosta de ler, faça ele ler o livro. São 7 livros. Esse é o compilado com todas as edições. Esdras está lendo, está no 2º livro, O Guarda-Roupa e a Feiticeira. É bênção do céu. Pode avançar. Faça seu filho assistir no YouTube. Tem vários desenhos legais, como aquele a do livro, alguma coisa book, Superbook. É muito bom esse desenho que alguém sai de uma geração e volta para os tempos bíblicos. Além daqueles desenhos bíblicos, é ótimo. Midinho também, Turminha Querubim. E eu indico esse aqui para você assistir com seu filho. Isso vai ser bom até para você. Bible Project. Pode botar a última imagem. Esse vídeo, irmãos, vai caminhar por toda a Bíblia, num vídeo como se fossem umas tirinhas, como se fosse uns quadrinhos, ensinando teologia boa e séria. Eu digo isso porque eu aprendo com esses vídeos. Essas aprendem com esse vídeo. Você pode fazer os seus filhos assistir. São vários, dezenas de vídeos ensinando a Bíblia. São ferramentas que você pode usar. O principal, irmãos, é apresentar Jesus para os nossos filhos. É desafiador. Mas se nós não fizermos, a escola não vai ensinar. As redes sociais não vão ensinar. E a gente corre o risco de ter uma geração que se levante, que nunca tenha ouvido falar quem é Jesus, que não ame o Senhor Jesus e que esteja debaixo do juízo de Deus. E quando nós devemos fazer? A partir de hoje. Não há tempo a perder. Levemos a Cristo as nossas criancinhas, porque Ele já falou: deixem que elas venham. Apresentamos essa geração alfa ao Senhor Jesus.
Agradecemos a todos quantos estiveram conosco e espero em Deus nos reencontrarmos na próxima segunda-feira para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Não esqueçam, nós só temos até amanhã para fazermos a coleta de todos os que vão doar gêneros alimentícios não perecível, água, calçado, roupa, agasalho, colchão e água para aquelas famílias que foram vitimadas daquela grande enchente que deixou muitas cidades totalmente submersas. Esperamos que você se solidarize, que você abra o seu coração para socorrer aquelas famílias. Você pode fazer amanhã pela manhã ou no domingo, após a escola dominical, que começa de 9 às 11 horas, ou à noite às 18 horas. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um